Cuidando Nuestra Salud. É uma série de mensagens com o título Tesouros. E hoje nós vamos aprender como cuidar nossa saúde. Cuidando nossa saúde. 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Amado, eu desejo que tu seas prosperado em todas as coisas e que tengas saúde. Diga comigo, saúde. Mais forte, diga saúde. E que tengas saúde, assim como prospera a tua alma. Diga glória a Deus. 1 de Tessalonicenses, aí vai estar em pantalla. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E a palavra de Deus diz em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vai estar na pantalla e diz assim: E el mesmo Deus de paz os santifique por completo, e todo vuestro ser, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Diga comigo, glória a Deus. Um terceiro versículo mais como base desta palavra, é 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, e diz assim a palavra do Senhor, aí está em pantalla: Tem cuidado de ti mesmo e de la doctrina, persiste en ello, pois haciendo esto, te salvarás tanto a ti mesmo e a los que te oyeren. Diga comigo, glória a Deus. Cuidando nossa saúde. Nós leímos 3 versículos para começar esse mensagem. E há uma coisa que eu me dou conta, que está nos 3 versículos que observamos, é o equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Equilíbrio, o que quer dizer isso? É que devemos cuidar nossa alma. Devemos estar bem com Deus, devemos estar seguros que estamos em comunhão com nosso Senhor Jesucristo, devemos cuidar de nossa vida espiritual, pero também devemos cuidar nosso corpo. Há que haver um balance em nossas vidas. Deus quer que nossa alma esteja bem, pero também diz a palavra de Deus, e que tengas saúde. A Bíblia diz que todo nosso ser, espírito, alma e corpo deve estar irrepreensível delante de Deus. O apóstolo Pablo, escrevendo para o jovem pastor Timoteo, disse: Mira, Timoteo, tem cuidado de ti mesmo e de la doutrina. Cuidado com a doutrina, pero cuida também de ti mesmo. Então, nós observamos um equilíbrio, devemos ter equilíbrio em nossas vidas, cuidar nossa alma, cuidar nossa vida espiritual, pero não descuides tu corpo, o templo do Espírito Santo. Cuidar del corpo, sabe, não é tão importante como cuidar nossa alma. Nós não podemos dizer, não, é igual cuidar o corpo e cuidar a alma. Não, primeiramente devemos cuidar nossa alma, devemos estar bem com Deus. Não está na mesma prioridade. A primeira prioridade é cuidar nossa alma. Por que eu digo isto? Porque alguém pode dizer: pastor, não vim no serviço domingo, pero por que eu estou não vindo? Não, é que eu estava no gimnasio aí, cuidando do Espírito Santo. Pero você não pode cuidar de tu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e deixar de cuidar tu alma e tu espírito, onde você tem comunhão com o Senhor. Então, a prioridade é cuidar nossa alma, pero isso não quer dizer que devemos descuidar nosso corpo. Mire o que diz a palavra de Deus em 1 de Timoteo, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: Porque o exercício corporal para pouco é provechoso, pero a piedade para todo aprovecha, pois tem promessas de esta vida presente e de la venidera. Há outra versão, que é a versão nova internacional, que diz assim, escute, por favor, diz: Pois aunque o exercício físico trae algum provecho, a devoção é útil para todo, já que inclui uma promessa não só para a vida presente, sino também para a venidera. Ou seja, não descuides tu alma, porque tu alma se trata de esta vida, pero também se trata de la vida venidera. Há um versículo, não um versículo, este mesmo versículo parafraseado, que diz assim: porque o exercício físico tem um valor limitado, pero a piedade, que é o resultado do exercício espiritual,
tem um valor ilimitado, já que traz bendições tanto para a hora como para a eternidade. Então, não confundamos e digamos, não, é a mesma coisa, eu tenho que cuidar meu corpo igual que cuidar minha alma. Não, primeiramente, assegura-te que você está bem com Deus, amém? Pero depois, diga comigo depois, cuide esse corpito que Deus te ha dado, amém? Há uns que têm o templo, eu te disse, não, esse aqui não é um templo, é uma catedral do Espírito Santo, está muito bendecido, hermano, pero há que cuidar, sabe, que o exercício físico não é tão importante como o exercício espiritual. Descuidar ou desatender o cuidado de nosso corpo pode trazer-nos problemas, enfermidades, mala qualidade de vida, problemas financeiros e etc, etc. Devemos cuidar nosso corpo, e nós vamos ver por que devemos cuidar nosso corpo, por que devemos cuidar nossa saúde. Eu vou dar 3 razões por la qual você e eu devemos ser diligentes em cuidar nosso corpo, em cuidar nossa saúde. ¿Por quê? Número 1, a primeira razão que nós devemos cuidar nossa saúde é por causa da mayordomia. Mayordomia. Nosso corpo é um regalo que Deus nos ha dado. É um tesouro que Deus nos ha dado. O tema desta série é tesouro, cuidando os regalos ou os tesouros que Deus nos ha dado. Nosso corpo é um tesouro que Deus nos ha dado. Quanto dizem amém? E como todo o que Deus nos dá, Ele também nos dá a responsabilidade de cuidar. Todo o que Deus põe em tus manos, que Deus te ha dado, vem com isto uma responsabilidade para que tu cuides. A família que Deus te ha dado, tu tens que cuidar, porque é um tesouro que Deus te ha dado. Amém? A casa que você tem, que você vive, você tem que cuidar, porque é Deus que te ha dado. Pero também o corpo que você tem é um regalo de Deus, e nós outros devemos cuidá-los e ser buenos mayordomos. A mayordomia também se aplica ao cuidado de nosso corpo. Que é a mayordomia? É cuidar de algo que não é nosso. É cuidar de algo que dia você vai a dar conta, a prestar conta de esto com o Senhor. E nosso corpo é um regalo que Deus nos ha dado, pero nós outros devemos cuidar deste corpo. Mira o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, um versículo muito conhecido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: ou ignorais que vuestro corpo é templo do Espírito Santo, el qual está em vosotros, el qual tenéis de Deus e que não sois vuestros. Mira o que diz: nós temos de Deus nosso corpo, não é nosso. Devemos cuidar porque é templo do Espírito Santo. Então, a primeira razão que você e eu devemos de cuidar de nosso corpo é por causa da mayordomia. É algo dado por Deus, e todo o que Deus nos dá a nós outros devemos cuidar bem. Enquanto dizem amém. Cuidar bem. Cuide bem de tu corpo, porque pertenece a Deus. A segunda razão por la qual devemos cuidar nosso corpo, nossa saúde, é para desfrutar bem de la vida. Deus nos ha dado tantas coisas hermosas nesta vida para desfrutarmos. Pense, eu vou pedir a você, pense em algo hermoso que Deus te ha dado. Tu família, que você tem uma hija, você tem vários filhos, quizás você tem seus papás, quizás você tem, não sei, pero pense em algo que Deus te ha dado para que você desfrute. Deus nos ha dado tantas coisas hermosas para que nós outros desfrutemos, como por exemplo nossa família, lugares hermosos para conhecer. A mim me encanta viajar. Parece que nossa igreja é uma igreja que le gusta viajar. Os irmãos se vão a Porto Rico, se vão de cruzeiro, se vão à Europa, se vão à Suramérica. Les gusta viajar. Glória a Deus, é bendição del Senhor. Sabe, pessoas que amamos são bendições que Deus nos ha dado para que desfrutemos. Então, nós outros necessitamos estar bem para desfrutar estas bendições.
Imagina, Deus te dá um neto, seus hijos se casam, têm filhos, e seu neto lleno de saúde, para jogar com o abuelito, com a abuelita. O abuelito não pode sair da cama, não pode jogar, não pode desfrutar de sua família. E muitas vezes isso poderia ser evitado. Então, a segunda razão que nós devemos cuidar bem nosso corpo é para poder disfrutar de las bendiciones de Deus. Eu não sei você, mas eu me quedo excited, me quedo contento, emocionado, entusiasmado por las bendiciones que Deus tem para nossas vidas, para minha vida, para nossas vidas, e eu quero estar bem para disfrutar las bendiciones. Se você quer estar bem, dê um aplauso forte a nosso Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para dar-nos vida e vida em abundância. Jesus disse em São João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não veio sino para matar, hurtar e destruir, pero eu he venido, Jesus disse, para dar-los vida e vida em abundância. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida em abundância, pero necessitamos estar bem para desfrutar esta vida em abundância. E muitas vezes está em nós el cuidar de nossas vidas. Há coisas que solamente Deus pode fazer por nós, mas há coisas que nós temos que fazer por nós mesmos. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, Jesus poderia usar o seu poder e dizer: eu saco esta pedra. E a pedra, não, o que foi que Jesus disse? Quitad la piedra. Lo que você pode fazer por você, Deus não vai a intrometer-se a ser por você. Você tem que fazer, há uma parte que é nossa, en el propósito de Deus para nossas vidas. Tem o propósito de Deus que é lindo e que é hermoso, pero tem nossa parte também. Você tem que entrar en el propósito de Deus e fazer sua parte. Então, a segunda razão que nós devemos cuidar nossa saúde para desfrutar el bien la vida, desfrutar bem a vida, as bendições que Deus tem para você. Você quer fazer missões, cuide-se para que você tenha força, valor, energia para fazer missões. Você quer servir a Deus, cuide-se bem para que você tenha muitos anos de vida se Jesus não vuelve a estar allá, amém? Nós não temos controle de esto. Quando Jesus vai volver, eu já quero que ele vuelva pronto, porque as coisas se estão ponendo horríveis neste mundo, pero mientras Jesucristo não vuelve, nós temos que fazer o propósito de Deus para nossas vidas. E esse é o terceiro motivo por lo qual devemos cuidar nossa saúde, é para cumprir bem o propósito de Deus para nossas vidas. Deus nos ha dado a cada de nós uma asignação ou chamado, algo da parte de Ele especificamente para nós. E parte de nosso trabalho, como eu lhe dije, é estar bem espiritualmente, emocionalmente, e devemos estar bem também fisicamente para cumprir o propósito de Deus. O versículo que leímos em 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Pablo, escrevendo a Timoteo, disse: tem cuidado de ti mesmo. Eu quero que você volte que está do teu lado e diga: cuida-te de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e de la doctrina, persiste en ello, pois haciendo esto, te salvarás a ti mesmo e a los que te oyeren. Há plano, há propósito de Deus para cada de nós, mas temos que estar bem para cumprir esse propósito. Temos que estar bem para ser a vontade de Deus, para cumprir e desfrutar o hermoso propósito que Deus tem para nós. Nós somos responsáveis por muita coisa em nossas vidas, e parte de nossa saúde está com a responsabilidade nossa. Então, como devemos cuidar nosso corpo? Eu creio que esta é uma palavra muito prática para os irmãos, mas meu propósito é que cada de nós seamos conscientes que devemos fazer o que tengamos que fazer para estar bem, para poder fazer o que Deus tem para nós. Como cuidar nosso corpo? Eu vou dar alguns
alguns pontos de como podemos cuidar nosso corpo. Eu creio que você já sabe muitos deles, mas vamos a tomar então como reminder para você, recuerdo, para que você recuerde como cuidar seu corpo. Número 1, coma bem, pero coma com equilíbrio e com moderação. Eu quero dizer algo para os irmãos. Se hoje eu sou flaquito, é por la misericórdia de Deus, amém? Não é porque eu como pouco. Os irmãos que me conhecem sabem que a mim me encanta comer. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, há 25 anos atrás, todo era novo para mim. O único que eu conhecia era a comida brasileira. Pero eu cheguei e vi buffet. Buffet, o que é isto? Você só paga para entrar. Você come o que quer. Tu está jogando comigo de verdade. De verdade. Todo o que... Hermano, eu llenava o prato. E às vezes eu me equivocava. Eu agarrava, ai, uns frijoles americanos, eu llenava o prato de frijoles, quando ponia o frijol na boca, estava dulce. Ai, não estou acostumado a isso. Irmão, mas eu comia de todo, porque era novidade para mim. E alguém me disse, mira, daqui a poucos anos tu vais estar bem gordito. E é por a misericórdia de Deus que eu não sou gordito. Minha esposa me ha ajudado muito. Quando nos casamos, eu estava um pouquinho mais llenito, me puso em ordem. Pero, irmãos, podemos comer bem, pero comamos com equilíbrio e com moderação. A los que les gusta comer dulce, coma su dulce, pero coma com moderação. A los que les gusta a graça, verdade? Irmãos que le encanta a graça. Eu conheci uma irmã em Califórnia. O homem já era casado, tinha filhos, tinha sua esposa, e disse, me gusta a comida de minha mamã. Pero por quê? Porque tem gracita. Me gusta a gracita que minha mamã hace. Porque sua mamã hacía uns tacos, irmão era mexicano, e a mamã ponia a gracita, e disse, tem que ter a gracita. O problema de la muita gracita é que cresce a pancita. Esse é o problema, e o irmão realmente estava bendecido. Então, podemos comer, está bem, comer dulce, comer grasa, pero coma com moderação. Sabe qual é o problema? É o exagero. Todo exagerado não está bem. Sabe, às vezes eu só vou comer água e vou comer verduras. Eu me preocupo porque eu creio que as verduras engordam também. Eu conosco vacas que o único que comem são sacates, são pasto, e pero também gorditas. Então, as pessoas que vão para o extremo, eu só vou comer água e verdura. Não, pero se você le gusta comer outra coisa, coma, pero coma com moderação. Sabe quando isso vai ser a diferença? A lo largo de los anos, você vai ver a diferença. Que você não teve que privar-se de comer algo que lhe gusta, pero tampouco você não foi exagerado de comer as coisas com exagero, e você desta maneira pode viver uma vida de bendição em sua saúde. Então, a primeira coisa, coma bem, pero coma com equilíbrio. Comer é uma bendição de Deus. Eu creio que seria muito triste uma pessoa querer comer algo, ter em sua casa, pero está proibidíssimo de comer, porque antes não há cuidado. Então, irmãos, Deus quer que nós desfrutemos a vida, pero vamos a ser com moderação. Quanto dizem amém? Número 2, como cuidar nosso corpo? Dê descanso para tu corpo de vez em quando. E quando eu hablo de descanso, eu me estou referindo a duas coisas. Primeiro, as vacações, que já vemos que há irmãos que não têm problema de sacar vacações, verdade? Pero na verdade, há pessoas que todo o tempo não podem parar para nada. Aunque sean sus vacaciones, não descansan. Nuestro cuerpo, hermano, não é uma máquina que você conecta en el enchufe e aí, mientras está conectado, vai funcionar. Não, nosso corpo necessita descanso. E às vezes você tem que, sabe, irmãos, há Jesus em seu ministério. Jesus era muito demandado, a gente le iba a buscar sempre, imagina. Jesus que sanava os enfermos, que echava fora os demônios, que ressuscitava os mortos, sempre a gente estava atrás de Jesus. Pero se você vai ler alguns evangelhos, especialmente Lucas, há algumas ênfases que Jesus se apartava da multitud para estar tranquilo e para estar em comunhão com Deus. Então também nosso corpo necessita descanso. Aún nosso sistema digestivo necessita descanso. Há ayuno que se hace, que se chama, não é ayuno espiritual, é uma dieta, vamos a dizer assim, que é o ayuno intermitente.
creio que assim se chama em espanhol, intermitente. Que é o ayuno intermitente? Você vai escorrer uma parte do dia para comer, não na parte muito larga, verdade? Não escorra de las 6 da manhã às 11:59 da noite, mas escorra umas horas. E nesta hora eu vou a comer. Pero depois de esto vai passar mais de 12 horas. Normalmente nós hicimos um ayuno o modelo del ayuno que hicimos al princípio del año foi este modelo. Nós comíamos de las 12 del mediodía hasta las 8. Podíamos comer normal en este horário, pero de las 8 de la noche hasta el mediodía del próximo día, nós não estávamos comendo. E que estávamos fazendo então? Además de la parte espiritual, estávamos dando um descanso para nosso corpo. E isto vai ser bem para você. Você não tem que fazer todos os dias. Eu não hago todos os dias, mas de vez em quando eu hago e é bueno para nossos corpos. Então, dê um descanso para seu corpo, ou seja, sacando vacações ou dando descanso da comida que você come por algumas horas por dia. Número 3, vaya ao doutor regularmente. Parece ser algo muito óbvio, mas quizás há pessoas aqui que têm 2 anos que não vão ao doutor. Especialmente estamos em um país que a maioria somos imigrantes e às vezes há certas dificuldades, às vezes você não tem tempo para ir, às vezes você não tem dinheiro para ir, às vezes você não tem documentos para ir, pero saque um tempo, busque uma forma de ir ao doutor regularmente. Tome proveito de lo que é a medicina preventiva. Deus está se checando, haga seus chequeos regulares, e se há alguma coisa que está fora, o doutor lhe vai dar algo, uma ordem, uma prescrição, uma instrução, para que você pueda fazer o que tem que fazer para cuidar bem sua saúde. Pero vá ao doutor regularmente, tome proveito de esto. Número 4, não descuides tu sueño. É importante para que nós dormamos também. Que nós dormamos para que durante o sonho nosso corpo se está renovando as forças. Durante o sonho há algo bueno que está acontecendo com nosso corpo, porque estamos em um estado de descanso e isto é de bendição para nossas vidas. Número 5, tome vitaminas ou suplementos, por exemplo, multivitaminas, vitamina C e etc. Por que eu falo isso? Porque minha esposa e eu, nós praticamos isto. Bem antes da pandemia, eu creio que uns 2 ou 3 anos antes da pandemia, nós começamos a tomar multivitaminas, además disso, vitamina C, todos os dias. E durante a pandemia, seguimos tomando, e depois da pandemia, até hoje, nós seguimos tomando vitaminas. As vitaminas não são medicinas, mas as vitaminas são suplementos, porque nem sempre a comida que você come tem todas as vitaminas que você necessita. Nem sempre você põe fruta em sua comida, nem sempre você põe uma verdura, e as vitaminas são um suplemento para fazer com que seu corpo alcance a quantidade de vitamina que seu corpo necessita. Às vezes a pessoa que está com o hierro baixo, a pessoa está pálida, a pessoa tem que cuidar de isso, porque isto pode causar problemas piores no futuro. Pero um chequeo no médico, se o médico diz, mira, tu hierro está baixo, você tem que tomar vitamina de hierro, alguma coisa desta forma, você vai poder trazer tu corpo à normalidade e evitar problemas futuros. Quanto disse comigo, amém? A outra forma de cuidar nosso corpo, nós já falamos, comer bem, pero moderadamente, descansar nosso corpo, ir ao doutor regularmente, não descuidar nosso sonho, tomar vitaminas, número 5, e tenho 2 mais para dizer. Número 6, disfruta el gozo del Senhor. Disfruta el gozo del Senhor. Sabe, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre es buena medicina. Sabe, curiosamente, se há hecho estudos que mostram que a risa tem alguns benefícios emocionantes, tremendos. Por isso que é bueno que a Bíblia diz, el gozo de Jeová é nossa fortaleza. Sabe, é nossa força. Uma pessoa com gozo pode passar por lutas, mas uma pessoa desanimada é mais difícil de enfrentar os problemas. Sabe, irmãos, hablamos sobre a risa provoca a liberação de endorfinas.
Es una sustancia química en el cuerpo que alivia el dolor y crea una sensación de bienestar. Hace bien reír, amén. Hace bien reír. La expresión una buena carcajada tiene mucho sentido, porque una buena carcajada hace bien para usted. Outro dia eu estava vendo nas redes sociais e puseram um post e alguém comentou: eu conosco uma pessoa desta forma, mas eu me reí tanto assim, porque algo chistoso que eu vi, às vezes eu estou sola na casa e me rio solo, porque primeiramente eu estou livre para gozar-me na presença de Deus. Amém. Número 2, mis cargas estão em las manos de Deus. Se há algo que o diabo quer fazer com uma pessoa, é quitar o gozo desta pessoa. Porque um cristiano sem el gozo é uma presa fácil para o diabo. Pero um cristiano gozoso vem na luta e diz: não importa o que venga, eu me vou a gozar en el Senhor. Eu me vou a alegrar em Deus. E você tem a força do Senhor. Então, hace bem para nosso corpo estar gozoso. Uma boa risa pode elevar tu nível de energia, aliviar a tensão e aún cambiar tu atitude. Uma boa risa aumenta os anticorpos e fortalece seu sistema imunológico. Uma boa carcajada te hace inhalar mais oxígeno e estimula o coração e a circulação sanguínea. São coisas que simplesmente entenda isto. É bueno gozar-se na presença de Deus. É bom alegrar-se na presença de Deus. Me recordo de David. David, quando veniam traindo o arca da presença de Deus, de regresso a Jerusalém, David estava tão contente, e David era extravagante em sua alegria, e ele dançava, e ele se gozava na presença de Deus, e já estava quedando pues desnudo, e a mulher dele que mirou de lejos, lo despreciou em seu coração. Pero sabe o que ele disse? Mulher, tu me desprezas assim, pero tu não sabes o que Deus ha hecho em minha vida. Deus me ha sacado de atrás das manjadas, de atrás das ovejas, e me ha hecho rei de Israel. Que ha hecho Deus em tu vida para que tu te gozes? Às vezes nós outros, por causa de um problema pequenito, qualquer problema que você possa passar é pequeno delante de lo que Deus ha hecho em nossas vidas. E às vezes nós outros permitimos que uma coisa pequena tape ou detenga a grande bendição que Deus ha hecho em nossas vidas. Quando você se ha tentado a quedar triste, a quedar deprimido, a quedar caído, a quedar isolado de todos, aislado de todos, recuerde-se que Jesucristo na cruz do Calvário derramou su sangre para que você seja salvo, viva eternamente e viva em abundância nesta terra. Dê um aplauso forte a nosso Deus. E já para terminar, uma forma também de cuidar nosso corpo, nossa saúde é: aligérate. Diga que está do seu lado: aligérate. Se você habla inglês, take it easy. Take it easy. Tómalo com calma. Amém? Você tem que take it easy, irmão. Aligérate. Oh, calma, não quero todo o tempo tenso. A pessoa que já tem esta parte dela frente aqui entre os olhos, já parece que tem uma raja assim, de tão sério que está. Não se ríe. Mira, irmão, aligérate. Deus te ama. Aligérate, Deus tem o controle de todas as coisas. Aquela coisa que te preocupa, aquele hijo, aquela hija, ponga nas mãos de Deus e diga: Senhor, tu vais a cuidar, Senhor, e eu me vou a gozar em ti, eu vou aligerar-me. Sabe, irmãos, se eres demasiado sério acerca de todo, aligérate. Recuerda de que Deus te ama. Todos temos coisas acerca de nós outros e nossas vidas que necessitamos cambiar, que estamos buscando uma resposta, pero as bendições vendrão quando nos ponemos na presença de Deus, descansamos no Senhor. A Bíblia diz: deleita-te a si mesmo em Jeová, e Ele te concederá as petições de tu coração, os desejos de tu coração. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer, sabe o que é? Dizer: Senhor, eu entrego minhas cargas delante de ti. Você não ha sido salvado por Jesucristo para estar levando cargas, porque Jesucristo disse: venid a mim todos os trabalhados e cargados, e eu les haré descansar. Llevar sobre ustedes mi jugo, porque mi carga é ligeira.
Entonces, hermanos, ponga delante de Dios lo que te preocupa. Tenga una actitud que te recuerda que todo estará bien, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Quero que você se pare e dê um aplauso forte a nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo.